Seja muito bem-vindo ao canal Descomplica Livro, o seu atalho para o conhecimento. Neste vídeo, vamos apresentar o áudio resumo completo, capítulo por capítulo, do livro Manual de Persuasão do FBI, escrito por Jack Schaefer. Introdução. Publicado em 2015, em uma era já dominada pelas complexidades das redes sociais e da comunicação digital, o Manual de Persuasão do FBI chega como um guia prático vindo de uma fonte inesperada. O autor, Jack Schaefer, não é um guru de autoajuda, mas um ex-agente especial do FBI que passou a vida se especializando em análise comportamental, recrutando espiões e convencendo criminosos a confessar. Neste livro, ele abre sua caixa de ferramentas secretas e revela que as mesmas técnicas usadas para transformar inimigos em aliados para a segurança nacional podem ser aplicadas no seu dia a dia para conquistar amigos, melhorar seus relacionamentos amorosos e familiares e até mesmo se destacar na sua carreira. Ao longo dos próximos minutos, vamos desvendar a fórmula da amizade, aprender os sinais não verbais que ligam o interruptor do like antes mesmo de uma palavra ser dita, e descobrir como aplicar a regra de ouro da amizade para se tornar uma pessoa magneticamente agradável. Fique até o final para aprender os segredos que um espião usaria para fazer você gostar dele instantaneamente. Capítulo 1. A Fórmula da Amizade. Mudar-se para uma nova cidade ou começar em um novo emprego pode ser uma experiência solitária e esmagadora. Você se senta em um café ou entra em uma festa e vê grupos de pessoas conversando e rindo, conectadas por laços que parecem invisíveis e inatingíveis. A sensação de ser um estranho, um rosto anônimo na multidão, é paralisante. Você se pergunta como as amizades nascem, por que parece tão fácil para os outros e tão complexo para você. Essa frustração de querer se conectar, mas não saber por onde começar, cria um muro de isolamento que parece impossível de escalar, deixando um sentimento de que a amizade é um clube exclusivo para o qual você não recebeu o convite. Neste capítulo, o ex-agente do FBI Jack Schaefer desmistifica completamente essa noção, revelando que a amizade não é fruto do acaso, mas o resultado de uma fórmula previsível. Através da história real da Operação Seagull, na qual um agente do FBI precisou transformar um diplomata estrangeiro em um espião para Eisenhower, Schaefer introduz a fórmula da amizade. Amizade, proximidade, quaitas, frequência, duração, intensidade. Proximidade é simplesmente estar no mesmo espaço físico que a outra pessoa de forma não ameaçadora. Frequência é o número de vezes que você tem contato com essa pessoa ao longo do tempo, e duração é o tempo que você passa perto dela em cada contato. Finalmente, a intensidade é a capacidade de satisfazer as necessidades psicológicas de alguém, muitas vezes começando com algo tão simples quanto despertar a curiosidade. O autor demonstra como, ao manipular pacientemente esses 4 elementos, o agente do FBI fez com que o diplomata se sentisse confortável e até curioso, levando-o a iniciar o contato por vontade própria. Armado com esse conhecimento, o indivíduo que se sentia isolado no café agora tem um plano de ação claro e prático. Em vez de esperar passivamente por um milagre social, ele decide aplicar a fórmula. Ele escolhe um único café para frequentar, proximidade, indo todos os dias no mesmo horário, frequência, e permanecendo por 1 hora, duração. Inicialmente, ele não força nenhuma interação. Com o tempo, ele começa a aumentar a intensidade de forma sutil. Um breve aceno de cabeça para o barista, um sorriso para a pessoa que sempre se senta na mesa ao lado. Ele pode até usar um gancho de curiosidade, como ler um livro com uma capa intrigante, para que a iniciativa da conversa pareça natural e não forçada. A mentalidade muda do desespero. Preciso fazer um amigo agora, para a paciência estratégica. Estou criando as condições para que a amizade floresça. A lição fundamental a ser memorizada deste capítulo é que a amizade não começa com a conversa perfeita, mas com a presença consistente. Antes que qualquer palavra seja dita, o simples ato de compartilhar um espaço de forma regular e não ameaçadora
constrói uma base de familiaridade e conforto no cérebro da outra pessoa. Você pode ligar o interruptor do like sem dizer uma única palavra, simplesmente dominando as variáveis de proximidade, frequência, duração e intensidade, transformando a arte de fazer amigos de um mistério assustador em uma ciência aplicável. Capítulo 2. Ser notado, antes que uma palavra seja dita. Todos nós já sentimos a desconfortável sensação de entrar em um ambiente social, uma festa, um evento de networking ou um simples café, e nos sentirmos completamente invisíveis. As pessoas olham através de você, seus olhares passando sem registrar sua presença. Pior ainda é a ansiedade de que sua expressão neutra ou nervosa esteja sendo mal interpretada como frieza ou arrogância, o que o autor chama de urban scowl, carranca urbana. Esse medo de projetar a imagem errada sem sequer abrir a boca cria uma barreira invisível, fazendo com que a simples ideia de iniciar uma conversa pareça uma tarefa monumental e fadada ao fracasso. Neste capítulo, Jack Schafer explica que, antes de qualquer interação verbal, nosso corpo já está em plena comunicação. Ele nos compara a vagalumes, que podem acender para atrair ou para alertar predadores. Da mesma forma, transmitimos constantemente sinais de amigo ou sinais de inimigo. O autor revela os 3 grandes sinais de amigo que são universalmente interpretados pelo cérebro como não ameaçadores: o erguer de sobrancelhas, um movimento rápido de 1/6 de segundo que funciona como um olá não verbal à distância, a inclinação da cabeça, que expõe o pescoço e sinaliza confiança e receptividade, tornando a pessoa mais atraente. E o sorriso genuíno, que envolve não apenas a boca, mas também os músculos ao redor dos olhos, criando os famosos pés de galinha. Além disso, ele introduz técnicas como a isopraxia, espelhar sutilmente a linguagem corporal do outro para criar rapport, e a leitura da posição dos pés para saber se um grupo está aberto a novos membros. Com esse conhecimento, a pessoa que antes se sentia invisível agora possui um arsenal de ferramentas silenciosas. Ao entrar no mesmo ambiente, em vez de ficar paralisada pela ansiedade, ela agora age com intenção. Ela faz um breve contato visual com alguém do outro lado da sala e oferece um rápido e sutil erguer de sobrancelhas. Ao se aproximar de um grupo, ela mantém uma leve inclinação de cabeça e um sorriso genuíno, projetando calor e abertura. Em vez de interromper uma conversa fechada, ela procura por um grupo cujos pés e corpos formam um semicírculo, um convite não verbal para se juntar. Ao aplicar conscientemente esses sinais de amigo, sua presença deixa de ser neutra ou negativa e passa a ser ativamente convidativa, fazendo com que os outros se sintam à vontade e receptivos a ela antes mesmo de ela dizer olá. A lição fundamental a ser memorizada é que a primeira impressão não começa com suas palavras, mas com sua presença. Sua linguagem corporal funciona como o trailer de um filme. Ela dá aos outros uma prévia do que esperar de você e os ajuda a decidir se vale a pena assistir. Ao aprender a transmitir deliberadamente sinais de amigo, você está, na verdade, preparando o terreno, removendo barreiras sociais e criando um ambiente positivo que torna qualquer conversa futura muito mais fácil e bem-sucedida. Capítulo 3. A regra de ouro da amizade. Você conseguiu. Usando os sinais não verbais, você trocou um sorriso, pareceu acessível e agora está frente a frente com alguém com quem gostaria de se conectar. O silêncio inicial é quebrado com um olá, mas logo em seguida um pânico sutil se instala. E agora? O medo de ser desinteressante, de fazer as perguntas erradas ou, pior, de falar demais sobre si mesmo por puro nervosismo, é uma experiência universal. Cada pausa na conversa parece um abismo, e a pressão para ser espirituoso e cativante faz com que a interação se torne uma performance exaustiva, em vez de uma conexão genuína. Para resolver essa ansiedade, Jack Schafer apresenta a pedra angular de todas as interações sociais bem-sucedidas:
a regra de ouro da amizade, que diz: se você quer que as pessoas gostem de você, faça com que elas se sintam bem em relação a si mesmas. A principal barreira para aplicar essa regra é o nosso próprio ego, que anseia por ser o centro das atenções. Schaefer oferece ferramentas para superar isso. A mais poderosa são as declarações empáticas, que focam a conversa no outro. Em vez de "eu entendo", diga "então você se sentiu sobrecarregado com o projeto". Outra técnica é evitar elogios diretos, que podem soar falsos, e, em vez disso, criar uma oportunidade para a pessoa se elogiar. Uau! É preciso muita dedicação para realizar algo assim. Schaefer também explica o efeito Ben Franklin, mostrando como pedir um pequeno favor faz com que a outra pessoa goste mais de você, pois ela se sente bem por ter sido prestativa. Agora, de volta àquela conversa inicial e nervosa, a sua abordagem muda radicalmente. Em vez de se preocupar em ser interessante, seu único objetivo passa a ser fazer a outra pessoa se sentir bem. Quando ela menciona que teve uma semana de trabalho cansativa, em vez de responder com um genérico "que pena", você usa uma declaração empática. Então, parece que você está realmente precisando de uma pausa. Isso a faz se sentir ouvida e compreendida. Quando ela descreve um grande feito, você a leva a se autoelogiar. Isso soa como algo que exige muita criatividade para resolver. Imediatamente, ela se sente valorizada e competente, e associa esse sentimento positivo a você. A conversa flui sem esforço, não porque você é um grande contador de histórias, mas porque você se tornou um grande ouvinte e validador, transferindo o foco inteiramente para a experiência dela. A lição fundamental a ser memorizada é a mudança de paradigma de tentar ser interessante para ser interessado. A pessoa mais magnética em qualquer ambiente não é aquela que domina a conversa com suas próprias histórias, mas aquela que faz você se sentir a pessoa mais fascinante do mundo. Ao suprimir seu ego e genuinamente focar em entender, validar e elevar o outro, você não apenas elimina sua própria ansiedade social, mas também se torna o tipo de pessoa com quem todos querem estar, pois na sua presença, elas se sentem melhores consigo mesmas. Capítulo 4. As leis da atração. Às vezes, mesmo quando a conversa inicial acontece, ela morre rapidamente. A interação se transforma em uma entrevista monótona, uma troca de fatos sem qualquer brilho ou emoção. Você sente a conexão escapando por entre os dedos, a atenção da outra pessoa se esvaindo a cada resposta monossilábica. Essa sensação de estar em uma conversa que não vai a lugar nenhum é profundamente frustrante, deixando um rastro de oportunidade perdida e a crença de que a química é uma força mágica e rara, sobre a qual não temos controle algum. Neste capítulo, Jack Schaefer destrói essa crença, apresentando um conjunto de leis da atração, princípios psicológicos que, quando compreendidos e aplicados, criam ativamente essa química. A mais poderosa é a lei da similaridade, que afirma que somos instintivamente atraídos por pessoas que percebemos como semelhantes a nós. Schaefer detalha como encontrar terreno comum através de experiências contemporâneas, interesses atuais, temporais, mesma escola no passado, ou até mesmo vicárias, através de amigos ou familiares em comum. Outras leis incluem a lei da curiosidade, que envolve usar ganchos para despertar o interesse do outro em você. A lei da reciprocidade, a necessidade humana de retribuir favores e gentilezas, e a lei da autodivulgação, que mostra como compartilhar informações pessoais de forma gradual. A abordagem de João e Maria constrói confiança e intimidade. Munido dessas leis, o indivíduo preso na conversa sem vida agora tem um mapa para criar uma conexão. Em vez de fazer perguntas genéricas, ele ouve atentamente por uma brecha para aplicar a lei da similaridade. Ao ouvir que a pessoa é de outra cidade, ele pode dizer: "Sério? Meu irmão morou lá por 1 ano e sempre falava sobre terreno comum vicário." Para despertar interesse, ele pode usar a lei da curiosidade, mencionando de passagem um hobby único que possui. Ele pratica a lei da reciprocidade, oferecendo um elogio sincero sobre algo que a pessoa disse. A mentalidade muda de "o que eu pergunto agora"
para como posso construir uma ponte entre nós. A conversa deixa de ser uma troca de informações e se torna uma busca ativa por pontos de conexão, acendendo a centelha que antes faltava. A lição fundamental a ser memorizada é que a atração não é um traço estático, mas um processo dinâmico que pode ser cultivado. Não se trata apenas de aparência física, mas de entender os gatilhos psicológicos que aproximam as pessoas. Ao aplicar conscientemente princípios como similaridade, curiosidade e reciprocidade, você deixa de ser um participante passivo na esperança de que a química aconteça e se torna o arquiteto da conexão, capaz de transformar uma interação morna em um relacionamento com potencial magnético. Capítulo 5. Falando a língua da amizade. Todos já passamos pela dolorosa experiência de dizer a coisa errada. Você tem as melhores intenções, mas as palavras saem de forma desajeitada, talvez soando críticas ou egocêntricas sem que você perceba. Imediatamente, você vê a expressão da outra pessoa mudar, o olhar se fechar, a energia da conversa morrer. Um muro se ergue entre vocês. A mente, então, entra em um loop torturante, repassando cada sílaba e se perguntando onde exatamente o erro aconteceu, deixando um amargo sentimento de arrependimento e a frustrante sensação de que você simplesmente não sabe se comunicar. Neste capítulo, Jack Schaefer argumenta que a conversa é o elo de toda a companhia e nos ensina a falar a língua da amizade, que prioriza a conexão sobre a exatidão. Ele introduz o acrônimo LOVE: Listen, ouvir, observe, observar, vocalize, vocalizar e empathize, empatizar. Ouvir significa dar atenção total, sem interrupções. Observar é a habilidade de ler as pistas não verbais do interlocutor, como um lábio franzido, lip purse, que sinaliza discordância antes mesmo de ser verbalizada. Vocalizar envolve a consciência de que o tom e a velocidade da sua voz comunicam mais do que as próprias palavras. E empatizar é usar declarações que validam os sentimentos do outro. Schaefer adverte ferozmente contra a armadilha de precisar estar certo, pois isso fere o ego alheio e destrói o rapport, defendendo, em vez disso, o uso de técnicas que permitam ao outro salvar as aparências. Com essas ferramentas, a pessoa que antes tropeçava nas palavras, agora navega as conversas com uma nova destreza. Em vez de simplesmente esperar sua vez de falar, ela ouve ativamente. Enquanto ouve, ela observa o rosto do outro. Se, ao apresentar uma ideia, ela nota um sutil franzir de lábios, ela para e, em vez de continuar, pergunta: "Tenho a impressão de que você talvez veja isso de outra forma. O que você pensa?" Ela presta atenção à sua vocalização, usando um tom colaborativo em vez de um tom de debate. O foco deixa de ser provar meu ponto e passa a ser entender o ponto do outro. A interação, que antes era um campo minado de egos, transforma-se em uma ponte de compreensão mútua, onde o objetivo não é vencer, mas conectar-se. A lição fundamental a ser memorizada é que a comunicação eficaz não tem a ver com o quão eloquente ou inteligente você é, mas com o quão seguro, ouvido e respeitado você faz a outra pessoa se sentir. A verdadeira língua da amizade transcende o vocabulário. Ela se manifesta na sua capacidade de proteger o ego alheio, validar emoções e priorizar o relacionamento em detrimento da necessidade de estar certo. É a arte de fazer com que a pessoa saia da conversa se sentindo melhor, e não pior, por ter falado com você. Capítulo 6. Construindo a proximidade. Você conheceu alguém novo e as coisas parecem estar indo bem. As conversas fluem, há risadas e um interesse mútuo aparente. No entanto, uma ansiedade sutil paira no ar. Será que essa conexão é genuína ou apenas superficial? Você se pega questionando se pode se aprofundar, talvez sugerir um encontro mais significativo ou compartilhar algo mais pessoal. Mas o medo de interpretar mal os sinais e tornar tudo estranho o impede. Essa incerteza sobre a verdadeira força do vínculo é um lugar desconfortável, um limbo relacional que nos deixa com medo de dar o próximo passo.
Para eliminar essa adivinhação, Jack Schaefer dedica este capítulo a ensinar como testar o rapport, o agente de ligação que une todos os relacionamentos. Em vez de ser um sentimento vago, o autor demonstra que o rapport é algo tangível e mensurável através de pistas não verbais específicas. Ele detalha vários testes-chave. O toque, explicando como a progressão de zonas seguras, como o antebraço, para zonas mais íntimas, como a parte inferior das costas, serve como um barômetro preciso da intimidade. A isopraxia, espelhamento, onde você pode usar a técnica de liderar e seguir, mudando sutilmente sua postura para ver se a outra pessoa o imita inconscientemente. E, o mais revelador de todos, as barreiras. Schaefer explica que pessoas com forte rapport instintivamente removem objetos físicos entre si. Um copo, um cardápio, uma bolsa, enquanto pessoas que se sentem desconectáveis os usam para criar uma barreira protetora. Com esse conhecimento, a pessoa que estava em dúvida sobre seu relacionamento agora se torna uma detetive social discreta, em vez de uma espectadora ansiosa. Sentada em um café, em vez de apenas conversar, ela realiza pequenos testes. Ela move casualmente o açucareiro que está entre eles para o lado. A outra pessoa deixa o espaço aberto ou coloca o celular no meio, reconstruindo a barreira? Durante a conversa, ela muda sua própria postura, descruzando as pernas. A outra pessoa espelha o movimento alguns segundos depois? Ao fazer um comentário engraçado, ela o acompanha com um toque leve e breve no braço do outro. A reação é de relaxamento ou um recuo sutil? Cada uma dessas observações fornece dados valiosos, transformando a dúvida e a incerteza em uma compreensão clara e baseada em evidências sobre a força da conexão. A lição fundamental a ser memorizada é que a proximidade em um relacionamento não é um mistério, mas um fato observável. Você não precisa adivinhar o quão forte é o seu vínculo com alguém. Você pode medi-lo ativamente prestando atenção à dança silenciosa dos corpos. Ao entender como as pessoas usam o espaço, o toque e o espelhamento para sinalizar conforto e conexão, você pode parar de se perguntar se está no caminho certo e começar a saber com confiança quando é hora de se aproximar. Capítulo 7. Nutrindo e sustentando relacionamentos de longo prazo. Com o passar do tempo, até os relacionamentos mais fortes podem começar a se desgastar. A empolgação inicial dá lugar à rotina. A comunicação se torna um campo minado de ressentimentos passados, e pequenas irritações se transformam em discussões explosivas. Vocês, que antes eram os melhores amigos, agora parecem mais adversários em um jogo de quem está certo e quem está errado. Um sentimento de solidão e de ser incompreendido se instala, e você começa a se perguntar se aquela conexão profunda que um dia os uniu está se desfazendo lentamente, deixando um vácuo onde antes havia amor. Para evitar que os laços se desfaçam, Jack Schaefer explica que os relacionamentos de longo prazo exigem uma mudança de foco, da construção de rapport para a prática ativa do cuidado. Ele encapsula essa prática no acrônimo CARE: Compassion, compaixão; Active Listening, escuta ativa; Reinforcement, reforço; e Empathy, empatia. Compaixão é a preocupação genuína com o bem-estar do parceiro, especialmente em tempos de crise. A escuta ativa em um relacionamento maduro significa conhecer as vulnerabilidades e os botões quentes do seu parceiro e se recusar a usá-los como armas em uma discussão. O reforço adequado envolve elogiar o que é bem feito, em vez de focar apenas nos erros. E a empatia é a capacidade de estar lá, sentindo a dor do outro. Além disso, Schaefer oferece uma estratégia poderosa para o gerenciamento da raiva. Usar declarações empáticas para permitir que o parceiro desabafe e, em seguida, usar declarações presuntivas para guiá-lo a uma solução, quebrando o ciclo destrutivo da briga. Armado com o princípio CARE, o casal que estava à beira do esgotamento emocional agora tem um caminho para a reconciliação. Em vez de reagir com raiva à frustração do parceiro, um deles escolhe a compaixão e a empatia, dizendo: "Você parece exausto e sobrecarregado. Eu sinto muito." Durante uma discussão, eles praticam a escuta ativa,
conscientemente evitando tocar em um assunto sensível do passado. Eles mudam seu foco para o reforço positivo, fazendo um esforço para agradecer por uma pequena ajuda em casa, em vez de apenas criticar a desordem. A mentalidade deixa de ser eu contra você e se torna nós contra o problema. As brigas que antes eram destrutivas agora são desarmadas antes de explodirem, pois o objetivo não é mais vencer, mas sim cuidar da saúde do relacionamento. A lição fundamental a ser memorizada é que o amor em um relacionamento de longo prazo não é um sentimento passivo que simplesmente existe. É um verbo que exige ação deliberada. A paixão inicial não se sustenta sozinha. Ela deve ser ativamente nutrida através da prática diária do cuidado. Isso significa escolher a compaixão em vez da crítica, a escuta em vez da acusação e a empatia em vez da indiferença, transformando o desafio de permanecer junto em uma jornada compartilhada de apoio e crescimento mútuo. Capítulo 8. Os perigos e a promessa dos relacionamentos no mundo digital. O mundo dos relacionamentos online é um paradoxo de esperança e medo. Para quem se sente sozinho, ele oferece um universo aparentemente infinito de conexões a um clique de distância. No entanto, essa promessa é assombrada por histórias de golpes, perfis falsos e manipulação emocional, um fenômeno conhecido como catfishing. O medo de ser enganado por alguém que não é quem diz ser é paralisante, pois a ausência de linguagem corporal e de interações do mundo real nos deixa vulneráveis, sem nossas ferramentas mais instintivas para julgar o caráter de alguém. Neste capítulo, Jack Schafer aborda essa dualidade, argumentando que a internet é uma ferramenta poderosa, mas que exige um novo conjunto de habilidades de detecção. O principal perigo é a decepção, e Schafer nos ensina a identificá-la no texto. Ele revela técnicas de detecção de mentiras, como o teste do bem. Quando uma resposta a uma pergunta direta de sim ou não começa com bem, a probabilidade de engano é alta. Ele nos alerta sobre a terra do é, uma tática evasiva onde a pessoa responde a uma pergunta diferente da que foi feita. Acima de tudo, Schafer oferece a solução definitiva para o catfishing: forçar a interação para o mundo visual. Insistir em uma chamada de vídeo, como Skype, é a maneira mais rápida e eficaz de verificar a identidade de alguém e reintroduzir os sinais não verbais que são cruciais para uma avaliação genuína. Com esse conhecimento, a pessoa que antes hesitava em entrar no mundo dos relacionamentos online agora tem um manual de segurança. Em vez de confiar cegamente ou se abster por medo, ela adota uma abordagem de otimismo cauteloso. Ao conversar com um novo contato, ela faz perguntas diretas e observa a linguagem. A resposta é evasiva, levando a conversa para a terra do é? A pessoa consistentemente se recusa a fazer uma chamada de vídeo, oferecendo uma série de desculpas? Em vez de aceitar essas desculpas, ela as reconhece como o maior sinal de alerta e se afasta antes de qualquer investimento emocional. Essa estratégia transforma a paisagem digital de um campo minado em um processo de filtragem controlável, onde apenas as conexões com potencial de serem autênticas podem avançar. A lição fundamental a ser memorizada é que o ambiente digital nos priva de nossa ferramenta mais essencial para ler os outros, a comunicação não verbal. Para construir relacionamentos online de forma segura, devemos compensar ativamente essa perda. Isso significa nos tornarmos detetives da linguagem escrita e, mais crucialmente, nunca nos apaixonarmos por um perfil. A regra de ouro é clara: antes que o coração se envolva, os olhos precisam ver. Uma interação visual não é um passo opcional, mas a etapa de verificação indispensável que separa a promessa de uma conexão real dos perigos de uma ilusão digital. Conclusão. Ao longo de Manual de Persuasão do FBI, Jack Schafer nos entrega uma verdade libertadora. A habilidade de criar conexões genuínas não é um dom mágico, mas uma ciência que pode ser aprendida e dominada. Partindo da fundamental fórmula da amizade, o livro nos guia passo a passo, desde a arte de causar uma primeira impressão positiva,
sem dizer uma palavra, passando pela regra de ouro, de fazer os outros se sentirem bem consigo mesmos, até as técnicas para aprofundar e sustentar laços duradouros através do cuidado ativo. Schaefer nos equipa com um verdadeiro arsenal de ferramentas para construir e testar o rapport, gerenciar conflitos e até mesmo navegar com segurança no complexo mundo digital. A mensagem final é de puro empoderamento. O interruptor do like não está nas mãos do destino, mas sim nas suas. E agora, você sabe exatamente como ligá-lo. E assim chegamos ao fim de mais um resumo incrível. Se você sentiu que aprendeu algo valioso que pode transformar seus relacionamentos, a melhor forma de nos agradecer é deixando o seu curtir neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e a mostrá-lo para mais pessoas. E claro, se você adora mergulhar nos melhores livros de desenvolvimento pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos resumos.